Sabe aquela situação? Um amigo, um parente chega e pede pra gente ser fiador num contrato de aluguel. Parece só um gesto de confiança, uma ajudinha, né? Mas olha, essa assinatura pode colocar em risco o bem mais valioso de uma pessoa. Vamos entender direitinho o porquê disso. Pois é, essa é a grande questão que fica. É uma decisão que mexe com tudo, né? Amizade, confiança e um risco financeiro que, sinceramente, é gigante. E o pior é que muita gente não faz ideia das consequências reais. Então, vamos entender o que de fato está em jogo quando se assina aquela linha no contrato. No fundo, ser fiador é isso. Um baita ato de confiança. É como se a pessoa chegasse para o dono do imóvel e dissesse: olha, eu garanto essa pessoa aqui. Se ela não pagar, pode deixar que eu pago. É exatamente por isso que é um pedido que rola muito entre amigos e família. Só que, no mundo das leis, essa confiança vira uma responsabilidade bem séria. Para a gente entender bem esse risco, precisamos falar de uma coisa super importante aqui no Brasil, o chamado bem de família. O que é isso? Basicamente, a lei protege a casa onde a família mora. É uma garantia, sabe, para ter um teto, uma segurança. Isso significa que, em geral, esse imóvel é impenhorável, ou seja, não pode ser tomado para pagar a maior parte das dívidas. E olha, esse escudo é forte mesmo, viu? Ele protege a casa de dívida com banco, dívida comercial, um monte de coisa. É, sem dúvida, uma das garantias mais importantes da nossa legislação, feita justamente para preservar a estabilidade e a dignidade da família. Mas, e se existisse uma rachadura nesse escudo? Uma situação bem específica onde toda essa proteção simplesmente desaparece. Pois é exatamente isso que acontece quando alguém aceita ser fiador num contrato de aluguel. Vamos ver de perto como essa exceção funciona. O que a gente vê aqui é um contraste gritante. De um lado, a regra que todo mundo conhece e confia. A casa da família está protegida. Do outro lado, a exceção que pega todo mundo de surpresa. Para quem é fiador, essa proteção legal simplesmente não existe mais. É uma exceção que está lá, escrita na lei. E é aí que mora o perigo. Isso não é uma interpretação qualquer, uma coisa isolada, não. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que é um dos tribunais mais importantes do Brasil, bateu o martelo sobre isso. A decisão deles virou uma regra que todos os outros juízes do país precisam seguir. Ou seja, não tem mais discussão sobre o assunto. A decisão é super clara, não deixa margem para dúvida. O STJ disse com todas as letras: sim, é totalmente legal penhorar, ou seja, tomar o único imóvel de um fiador para pagar dívida de aluguel. Essa citação do tribunal acaba com qualquer questionamento. A penhora do bem de família do fiador é válida. E aqui, um ponto de atenção muito importante: o alcance dessa decisão é enorme. Tanto faz se a fiança foi para o aluguel da casa de um amigo ou para o ponto comercial de um familiar. A regra é a mesmíssima. E o risco para o único imóvel do fiador? Idêntico nos dois casos. Então, o ponto principal é este. Quando alguém assina como fiador, essa pessoa está, de livre e espontânea vontade, colocando o seu único imóvel como a garantia final daquela dívida. Se o inquilino não pagar, é o patrimônio do fiador que vai cobrir o prejuízo, mesmo que seja a única casa que essa pessoa tenha para viver. Olha, a intenção aqui não é assustar ninguém, muito pelo contrário. É trazer informação para que as pessoas possam tomar decisões melhores. Sabendo desse risco todo, a escolha de ser ou não fiador pode ser feita com a cabeça no lugar, de forma consciente, sabe? Equilibrando a amizade e a razão. Certo. Então, o que fazer antes de sequer pensar em assinar? Tem 4 passos que são essenciais. Primeiro, ler e entender o contrato inteirinho. Segundo, avaliar de forma bem honesta o risco financeiro da pessoa que está pedindo o favor. Terceiro, e isso é crucial, pesquisar outras opções de garantia. E quarto, se tiver como, procure a orientação de um profissional da área jurídica. E existem alternativas, viu? Aqui tem 2 que são muito comuns e seguras. Uma é o seguro fiança, que é um seguro mesmo, contratado numa seguradora, que cobre a dívida se der problema. A outra é o depósito calção, que geralmente é um valor de uns 3 meses de aluguel. Nenhuma dessas 2 opções coloca a casa de ninguém em risco. No fim do dia, a lição mais importante é esta: ser fiador não é só um favorzinho, um ato simbólico. É, na verdade, assumir uma responsabilidade financeira gigante, com o poder de mudar drasticamente a vida de uma pessoa. É uma decisão que precisa ser tratada com toda a seriedade do mundo. E, para fechar, fica aqui essa reflexão. Na hora de pensar em ser fiador, a pergunta não é só sobre confiar em alguém. É principalmente sobre qual valor que se dá à própria segurança. A segurança do próprio lar. É algo para se pensar muito bem. E olha, se tiver alguém próximo passando por essa situação, compartilhe esta análise.
Uma informação clara pode fazer toda a diferença.